Agora, na entrada do hotel de luxo, eu encaro a sobrinha de Marcos. A noite envolve o saguão em silêncio de vidro e risos ensaiados. Ela desvia o olhar, tenta cortar meu passo, mas eu encosto o ombro na parede fria e digo, sem pedir desculpas, quero falar com você em particular. Ela tenta rir, mas o riso se desfaz quando euzinho mostro o que tenho nas mãos. Uma foto de acesso à ala restrita que só moradores autorizam, um recibo do jantar com data e hora gravadas, uma gravação de voz em que ela comenta que não vale a pena insistir. Amovado, eu mantenho o tom firme. O impacto não é emocional, é factual. A multidão que circula entre as mesas de plantão do concierge observa. A humilhação pública que eles planejaram visivelmente me atinge, sim, mas me dá clareza. Não vou depender de benevolência alheia para provar o que é meu. A verdade está em provas. Eu reconheço esse custo e sigo. Poucos minutos depois, na portaria, entro em contato com a administração do prédio. A segurança do edifício já sabe quem eu sou. Eles não perguntam se vão agir. Eles vão agir. Ordeno que entrem em procedimento. As portas da frente se fecham para a circulação não autorizada e os seguranças começam a registrar entradas e saídas com um protocolo que não era meu antes. Entrego cópia de contrato e a planilha de moradores para o supervisor, que anota tudo em um caderno cinza. O efeito é claro. Meu controle sobre o que circula pelo prédio aumenta e a percepção pública sobre minha capacidade de assegurar a proteção vira uma evidência física. A reputação da minha atuação na área de segurança começa a mudar aos olhos de quem observa. Pergunto-me, porém, se essa mudança é suficiente para calar a garganta da humilhação que eles tentaram impor. No hall, a noite continua curta, mas os fatos avançam. Marcos se aproxima com insulto velado, tentando desestabilizar sem deixar rastro de culpa visível. Eu não perco o foco. Ele lança frases que tentam desqualificar minha presença. Eu não altero o meu passo, apenas acrescento o meu registro. A gravação de voz que obtive, o registro da conversa que capturei, tudo está ali, pronto para ser apresentado. Não há espaço para fingimento. A cada palavra dele, eu ativo o botão da documentação, o documento de titularidade, os registros contábeis e o status da posse, que já está consolidado no meu fluxo de prova. A sala parece quieta demais, como se o próprio prédio pudesse ouvir o que está por vir. A provocação dele revela que não se trata apenas de orgulho. Envolve contratos ocultos e uma teia de interesses que, se exposta, poderia derrubá-los. Horas depois, na sala de reunião do prédio, eu encaminho um pedido formal à associação de moradores. O caderno de atas é aberto. O documento de propriedade está anexado, assinado com lacre visível. A mesa recebe a minha assinatura e o silêncio dos presentes ganha peso com cada página que eu deslizo. O que era dúvida passa a ser legitimidade. O prédio começa a entender que há um novo eixo de poder, apoiado por provas reais. A reputação dos Almeida é desnudada por documentos autênticos, e a minha posição de liderança, antes contestada, passa a ser recebida como o caminho público para resolver o conflito. O ambiente muda. O corredor que antes sussurrava agora registra passos confiantes em direção às decisões. Eu encerro o dia com a certeza de que o caminho escolhido não é apenas correto, é o único que preserva a dignidade da comunidade. Agora, com as provas organizadas e a legitimidade formal em mãos, eu encaro o próximo passo. A ameaça nasce da própria necessidade de manter tudo sob controle. As assinaturas originais precisam estar à vista, registradas, carimbadas, comprovadas. A assinatura original, com carimbo oficial, tem de aparecer até amanhã. Caso contrário, eu aciono a justiça com o contrato autenticado. Essa linha não é bravata, é uma condição factual para avançar e manter a comunidade protegida. A cada linha redigida, eu resumo o que mudou. Não é apenas reputação, é poder público plus. É a integridade que se sustenta pelas evidências. Minha voz permanece baixa, firme, o olhar fixo na distância onde residem as próximas etapas. E, enquanto o corredor do hotel zune com o barulho de sapatos, eu sei que a próxima manhã pode trazer a revelação de quem realmente está por trás da encenação, e eu estou pronto para usá-la. Na entrada do hotel,
Beatriz ergueu a voz e soltou um comentário cortante que atravessou o salão. Eu vi o grupo recuar. Olhos arregalados, sorrisos congelados, o ar entre a gente ficou tenso. Registrei tudo com meu celular. 3 fotos discretas das expressões, cada uma com o momento exato marcado na tela. A nota de serviço da recepção ficou ao lado, pronta para referência. O cheiro de perfume caro pairava no ar, o som de talheres batia no silêncio, e alguém deixou cair o copo. Tudo ajudava a criar uma atmosfera de elite que parecia impune. Beatriz manteve a pose de cortesia, mas o efeito foi imediato. O grupo se dividiu, alguns sussurraram entre si, outros fingiram que não tinham ouvido. Eu sabia que aquilo era apenas o gatilho de uma frente pública, movida por provas, não por bravatas, e que eu, Helena, precisava transformar aquela indignação em ação concreta. O relógio no saguão marcava o início de uma sequência que não admitia falhas. Cada movimento agora seria calculado, cada prova preservada. E eu, que sempre protegi os moradores, entendi que a verdadeira prova ainda estaria por vir pela soma de ações, não por promessas vazias. Poucos minutos depois, na portaria externa, Beatriz provocou um grupo de convidados com um comentário sutil, porém cortante. O murmúrio ganhou volume. Alguém afastou o assento, outro olhou ao redor procurando apoio, e apenas uma risada atravessou o espaço antes de se apagar. Eu registrei tudo com fotos das expressões, o constrangimento marcado no rosto de cada um, o suspiro contido de quem tentava manter a compostura. A nota de serviço ficou visível na mesa. Eu a capturei com o celular para referência. Depois guardei a imagem na pasta segura, para que ninguém pudesse negar. Senti a raiva subir, o rosto me aquecer, mas segui firme, sem quebrar o ritmo. Se você acredita que a verdade não se cala, curta esta decisão. Pouco depois, o advogado do prédio ligou para descrever os próximos passos legais. Eu respondi que já tínhamos em mãos o documento de titularidade e extratos bancários, prontos para apresentar diante da Assembleia. A conversa acentuou o eixo. Não era apenas uma humilhação pública, era a senha para abrir um processo de proteção do prédio. Beatriz tentou manter a imagem de normalidade, porém as evidências já falavam em voz alta, e o salão inteiro começou a perceber a diferença de tom entre quem fala e quem prova. Naquela noite, no hall, Marcos tentou pressionar o gerente do hotel para evitar a divulgação. O gerente manteve a postura cordial, mas o tremor na voz denunciava o desconforto diante da ameaça velada. Abri o notebook e mostrei as peças. E-mails interceptados que confirmavam uma coordenação e um calendário de reuniões para manter tudo em segredo. Prints de mensagens que cruzavam o horário dos encontros com o fluxo de pagamentos. O advogado da comunidade confirmou que havia material suficiente para avançar com denúncias formais. Eu alinhei como cada prova poderia sustentar a linha de defesa. A leitura dessas peças desenhou um mapa claro. O segredo começava a se desfazer, não por bravura, mas por provas que não podiam ser ignoradas. Beatriz cerrou os lábios. Caetano manteve o silêncio, e as vozes ao redor passaram a discutir de modo diferente. Não era mais a minha honra contra a deles. Era a luta pela verdade contra a farsa. A cauda da manipulação já não tinha onde se esconder, e cada pista parecia empurrar o grupo Almeida para um limiar sem retorno. Hora de dormir. Eu redigi uma carta ao Conselho de Moradores com anexos, ata da última reunião, fotografias, recibos, tudo organizado com etiquetas e números para facilitar a leitura. Anexei o documento de titularidade como peça principal, junto com os comprovantes de pagamento e o parecer jurídico. O tom era direto, sem subtexto, para evitar qualquer espaço para dúvida. Liguei para o comitê, passei o resumo das ações e o cronograma de próximos passos, pedindo prioridade na análise dos materiais. Enquanto fechava a pasta, o som do relógio no corredor parecia acompanhar meu pulso forte. No fim do dia, chegou ao comitê uma evidência ainda mais poderosa, a cópia do registro de titularidade, comprovando a titularidade de Helena Viana. A cidade começou a entender que a dignidade pública não se compra, se prova. A cópia do registro de titularidade chegou ao comitê, comprovando a titularidade de Helena Viana. 2 horas depois, sentei na sala de reuniões do prédio. A ansiedade lutava para ficar na garganta, mas eu contei até 3 e abri a pasta com firmeza.
Primeiro estavam o protocolo da Assembleia recente, depois o registro de titularidade do prédio, por fim, o carnê de pagamento das taxas. Organizei cada documento à minha frente, sem pressa. Leia em voz alta. O protocolo comprova a supervisão formal da minha gestão. O registro de titularidade, carimbado, mostra quem tem a posse do imóvel. O carnê, com as parcelas pagas, prova a regularidade financeira da comunidade. Mostrei números, carimbos, assinaturas. Perguntas surgiram, mas foram diretas. Cada dúvida recebeu resposta objetiva. O comitê parou de procurar boatos. Apoiamos sua posição com base nesses documentos. A titularidade não está sob ameaça. É uma disputa de reputação que se resolve com prova concreta. A atmosfera mudou de tensão para uma evidência clara, e os olhares ao redor já não desconfiam, apenas esperam o próximo passo. Encerrando, eu fechei a pasta com um toque decidido, sem espaço para reversão do que foi apresentado. À noite, no centro de imprensa comunitário, Beatriz aproximou-se dos jornalistas com uma nota insinuando vulnerabilidade financeira. Ela fez perguntas rápidas, distribuindo nervosismo no ar. Enquanto isso, surgiram prints de tela e envelopes selados na bancada de serviço. Eram as provas que demonstraríamos amanhã, de modo público, que não havia fraqueza a esconder. O clima nos corredores começou a mudar. A imprensa local começava a observar o caso com mais atenção. Beatriz insistia na narrativa de fragilidade, tentando manter a aparência de normalidade para não piorar a situação. Eu avaliei o impacto. Cada linha publicada poderia desviar a discussão para a minha pessoa ou para a cidade inteira. Se você concorda que a justiça precisa de provas reais, aperte o like. O movimento não parou. Era uma escalada que exigia mais constância e respostas rápidas, não retórica vazia. O peso da curiosidade pública crescia, e eu sabia que cada nota viraria uma página adicional na história que estávamos escrevendo juntos. Quase madrugada, no apartamento de Helena, eu revisitei o arquivo de propriedades. Abri cópias autenticadas e a planta baixa com cuidado de quem não pode errar. O significado prático era contundente. A documentação mostrava, sem espaço para dúvida, o caminho legal que fortalecia minha posição. A lógica era simples. Quanto mais evidências reunimos, menos espaço havia para a narrativa de manipulação. Eu sentia a responsabilidade pesando na coluna, mas a visão de uma defesa sólida me deu firmeza. O tabuleiro social começava a se ajustar ao novo eixo de poder, mais calma entre vizinhos, mais perguntas sendo respondidas na mesa da Assembleia. Naquela madrugada, meus contatos passaram a tratar da legalidade como prioridade, não apenas como discurso. A sensação era de que cada documento renovava a confiança de quem precisa viver aqui. Dormir não foi fácil, mas a certeza de que havia um caminho claro para avançar ajudou. Amanhecer, prédio novamente. Eu avisei os moradores sobre os próximos passos legais, com a clareza de quem não admite margem para equívocos. Notificações e parecer jurídico já estavam prontos para distribuir. Os moradores se aproximaram, curiosos e atentos, como quem sabe que o jogo mudou de fase. Ocorreu uma reunião rápida, com itens oficiais, contra-cheques, atas, tudo apresentado de forma transparente. Beatriz tentou responder com outra fachada, mas o peso das provas falava por si. A confiança na liderança crescia entre quem vive aqui. O ambiente ganhou um tom de responsabilidade coletiva. Os corredores passaram a ter passos mais firmes, mais diretos. No fim da manhã, eu entreguei aos moradores as próximas ações legais, com prazos e responsabilidades bem definidas. O que começava como defesa virou lei prática de proteção para todos. Prova documental robusta revela a titularidade de Helena. 2 dias depois, a prefeitura recebeu minha denúncia formal sobre chantagem. Protocolei as cópias com o número 2024 PR 089 e anexei a liberação de prontuários que consegui pela manhã. O protocolo foi registrado no setor de proteção ao cidadão. Guardei a cópia na pasta marcada com meu nome, com a assinatura do atendente ainda visível. A ação criou uma base legal para agir sem depender de boatos. O prédio inteiro pareceu respirar mais fundo quando a notícia chegou aos elevadores. Cada morador percebeu que aquela humilhação não ficaria impune. As provas já estavam em minhas mãos para validar o movimento seguinte. O carimbo azul, o código de protocolo, a data de hoje,
Tudo combinado para mostrar que eu não recuei. À noite, na sala de conferência do prédio, Marcos foi confrontado publicamente pelo advogado da comunidade. O advogado leu as transcrições diante de todos, apontando trechos que mostravam pressão para manter moradores quietos e para favorecer acordos ocultos. Marcos tentou manter o tom de serenidade. Beatriz ficou ao lado dele, o olhar inquieto, tentando desviar as perguntas, mas o registro não mentia. O murmúrio na plateia cresceu. Alguém pediu para ver mais provas e outro comentou que a cidade esperava respostas. Eu senti o peso da reputação dele ruir diante dos olhos do bairro e a certeza de que não haveria retorno. Se você sente que a verdade está vencendo, curta. À tarde, no hall de entrada, Beatriz tentou manter a imagem de normalidade ao apresentar o comprovante de participação do hotel como prova de boa-fé. O papel trazia o logotipo do hotel, a data e a assinatura legível. Sob a luz fria, a autenticidade parecia inegável. Ainda assim, os presentes insistiram em ligar aquele evento às acusações em curso, perguntando quem pagava o quê e por que o hotel aparecia ligado a tudo. A jogada falhou em acalmar a dúvida pública e serviu apenas para expor o esforço de desvio. O jornal local já queria entrevistas, as redes sociais, os relatos de moradores, tudo sinalizando que havia mais ligações entre as partes. A defesa pública ganhou forma, com cada afirmação confrontada por documentos que insistem em falar por si mesmos. Pôr do sol, sala de reuniões do prédio. Eu entreguei à Assembleia uma cópia de contrato, acompanhada do registro de titularidade. O contrato real, autenticado, estava com o carimbo do cartório e a assinatura legível. Foi exibido na bancada, visível para todos, sem adornos. Diante da comunidade, ficou claro que a titularidade não era uma suspeita, mas um fato comprovado. A Assembleia aprovou medidas formais para proteger os moradores e oferecer suporte jurídico permanente. Beatriz e Marcos tentaram responder, mas a evidência os deixou sem espaço para manobras. O prédio se organizou como uma fortaleza comunitária, alicerçada em provas, não em promessas. Prova documental robusta revela a titularidade de Helena. Semana seguinte, reuni os moradores no hall do prédio. Levei a ata de reunião e a lista de moradores. Mostrei o protocolo de proteção aprovado pela Assembleia e o registro de segurança. Cada papel tinha assinatura, carimbo e data. Disse o que era fato. A proteção não era uma promessa, era documento. Um a um, eles conferiram os nomes, as assinaturas e os carimbos. Alguns pediram prazos, outros exigiram cópias extras. Não houve discurso para impressionar. Houve decisão prática. A humilhação pública que enfrentei na noite anterior perdeu espaço diante dos papéis que comprovavam minha posição. A partir dali, a conversa mudou de tom. Não era mais eu tentando provar meu valor. Era a comunidade cobrando minha liderança com base em evidências. Começamos a estruturar passos concretos para consolidar proteção e dignidade, com metas e responsáveis visíveis para todos, sem atalhos. Foi no mesmo dia, na sala de reuniões, que Marcos tentou uma ameaça velada para recuar moradores. Ele insinuou pressões, contou narrativas vagas sobre contratos que poderiam mudar o apoio público e tentou dividir quem já havia visto as provas. Não houve espaço para dúvida. Eu já tinha na mão o recibo de pagamento apresentado por alguém na portaria e as placas de uma empresa que confirmou o vínculo com Almeida. Mostrei aos presentes as evidências, uma a uma, para que ficassem claras as consequências de qualquer recuo. O murmúrio cresceu. Alguns queriam simplesmente encerrar o assunto. Outros exigiam que o grupo se mantivesse firme. A partir dali, a solidariedade começou a se organizar, com moradores assumindo posições de apoio à linha de defesa que eu defendia com documentos. Você concorda em apoiar uma líder que usa provas reais para defender a comunidade? Perguntei sem pedir aplausos, olhando nos olhos de quem estava na mesa. O efeito foi imediato. O grupo rejeitou a estratégia de retaliação e decidiu seguir com a defesa pública, incluindo a abertura de canais formais com fornecedores do hotel, que, na prática, mostraram-se menos favorecidos pela manobra antiga. À noite, na varanda do prédio, cartas de moradores agradecidos foram chegando aos montes. Leitura após leitura.
Ouvi histórias diretas sobre proteção de crianças, de idosos, de áreas comuns seguras e de regras que passaram a existir para evitar abusos. Entre as cartas, surgiram mensagens e fotos que mostravam janelas reforçadas, portas com fechaduras atualizadas e planos de iluminação pública nas passagens entre as torres. A reputação de Helena crescia pouco a pouco, não mais como figura pública, mas como líder que entregava resultados palpáveis. A cidade começou a perceber que a liderança não depende apenas de presença, mas de ações verificáveis. As vozes dos moradores, gravadas em mensagens e comprovadas por fotos, traçaram o novo eixo: proteção construída com provas, não promessas. O clima de tensão cedeu espaço para um senso de comunidade que já não aceitava riscos sem resposta. Madrugada no escritório, eu revisitei os planos de proteção de moradores com as evidenciações à mão. Mapas de segurança foram atualizados, contratos de serviço revistos, contatos de autoridades alinhados. Contra o relógio, organizei cada passo: rotas de saída claras, protocolos de comunicação de crise, listas de moradores com contatos de emergência. Tudo documentado, com datas, assinaturas e carimbos. A cada linha, a sensação de controle se fortalecia. Não era mais uma disputa de aparência, era uma estratégia pública de proteção. O peso da responsabilidade ficou registrado nos papéis, nas notificações e na confiança que já começava a se tornar obediente aos fatos. No fim da madrugada, as provas já eram visão de conjunto. A comunidade não só apoiava, como se estruturava para defender o prédio de forma contínua. Ontem, a ata da Assembleia foi lavrada, titularidade formal do prédio consolidada em meu nome. A comunidade me vê como protetora da moradia. 2 semanas depois, fui ao cartório do centro, onde o silêncio pesado da sala de registro parecia medir cada passo. Levei a matrícula antiga, a cópia de titularidade do prédio, o protocolo da Assembleia que sustentava minha posição e as notas fiscais da manutenção mais recente. Nota 009781, datada de 03/11/2025, valor total R$ 18.400. O cartório pediu confirmação de dados, conferiu as assinaturas, pediu uma segunda via do documento de propriedade e, finalmente, carimbou o registro atualizado. O papel saiu em minhas mãos com o carimbo pesado, a data de validade da nova titularidade. O registro dizia claramente: Helena Viana, titular do imóvel. Ao mesmo tempo, as notas fiscais viraram comprovantes anexos, organizadas para qualquer auditoria que surgisse. O efeito foi imediato. O poder de decisão passou a depender de autoridades formais, não apenas do meu pulso firme na Assembleia. O ambiente do prédio ganhou um tom diferente. Já não era apenas minha liderança que impulsionava ações. Agora, havia uma base documental que sustentava cada decisão tomada a partir dali. Naquela manhã, o encontro comunitário ganhou nova dimensão. Moradores relataram abusos explícitos da Almeida, com detalhes que já não cabiam em silêncio. Beatriz Almeida, tentando proteger a imagem da família, circulou entre convidados com sorrisos calculados, mas as expressões ao redor traíam nervos e os sussurros cresciam. Testemunhos, vídeos curtos de celulares, trechos de mensagens, tudo pesava no ar, tudo mostrava padrões de intimidação e de controle. A voz de Caetano Lira, o chefe do hotel que testemunha com reservas, foi suficiente para acender a percepção de que o jogo não era apenas reputação, era contrato oculto. As pessoas começaram a murmurar dúvidas sobre a integridade da Almeida. A comunidade não queria mais ser manipulada. Eu fiquei de pé, mantive o olhar fixo, pedi aos presentes que apontassem cada prova que pudessem sustentar. E então, em meio ao murmúrio, houve uma virada. O comitê percebeu que a titularidade não era ameaçada por boatos, mas fortalecida por documentos. Eu ouvi o discurso, direto, sem floreios. Apresentei o protocolo, o registro de titularidade, o carnê de pagamento, tudo que não pudesse ser contestado. O impacto foi claro. O comitê passou a apoiar a minha posição com mais vigor. As mudanças começaram a se espalhar pelas mesas, pelos bolões de votação informais, pelas conversas que surgiram nos corredores. Quem era responsável pela proteção?
Não era apenas a minha presença, era a soma de documentos, assinaturas, carimbos e atas que passaram a sustentar cada palavra minha. A cada minuto, minha autoridade ganhou uma nova dimensão e a comunidade reconheceu que a defesa não depende de humilhação pública, mas de transparência formal. Mesmo a ousadia de Beatriz, aquela tentativa de manter a imagem, parecia menor diante da evidência reunida naquela sala. Se você acredita que a verdade protege a comunidade, curta este momento. A frase saiu de mim quase sem pensar, uma resposta direta ao que já estava se tornando uma linha de defesa. A verdade, quando amparada por papéis, não se enfrenta com silêncios. A reação foi imediata. Alguns moradores sorriram com alívio, outros levantaram os celulares para registrar o momento. Ninguém mais duvidava da veracidade dos documentos. Ninguém ousava questionar o peso das cópias carimbadas. A sensação de que algo grande havia acontecido atravessou o ambiente, e as pessoas passaram a olhar para mim com uma mistura de respeito e cautela. Eu não buscava aplausos, buscava aquela certeza que só as provas podem oferecer. À tarde, em frente ao prédio, eu enfrentei Marcos Almeida com uma linha direta de documentos na mão. Os papéis não eram apenas papel, apresentavam contratos, anexos, evidências que invadiam o campo da percepção pública. Marcos abriu os olhos, tentou improvisar uma desculpa, mas as assinaturas, as datas, os números não mentem. Beatriz tentou desviar a atenção com uma nota insinuando vulnerabilidade financeira, mas a multidão já tinha visto demais. O tom dele traiu a ideia de poder eterno. O comportamento dele ficou exposto como uma manobra, não como virtude. A rua assistiu, os vizinhos comentaram, e a narrativa se voltou para a defesa pública de Helena. Foi então que a tensão se tornou fator técnico. Cada documento, cada tela de telefone, cada contrato exibido empurrava o conflito para uma esfera onde a lei e a titularidade ditavam o ritmo. Entardecer no hall. Beatriz entregou oficialmente o acordo de proteção de moradores, com selos e assinaturas que enceravam a legitimidade do movimento. Ainda que a conversa tivesse sido áspera, o encontro consolidou o que havia de mais importante: regras claras para a convivência, uma linha de proteção externa integrada à gestão interna do prédio. Moradores que antes duvidavam passaram a reconhecer as normas como proteção, não como instrumento de controle. Eu revisei os papéis, conferi cada selo, cada assinatura. As palavras encontraram seu lugar na formalidade, e a comunidade passou a confiar naquilo que podia ver, tocar, confirmar. O ambiente mudou. Não era mais apenas o que eu dizia, era o que o conjunto de provas apontava. Beatriz saiu do salão com o rosto contido, enquanto Marcos se viu cercado por testemunhas que já não aceitavam táticas de intimidação. O acordo, com as datas e os carimbos, tornou-se parte do cotidiano, um mapa para o próximo passo. E ao final do dia, a titularidade formal consolidada ficou evidente. Helena é vista como protetora da comunidade. Um mês depois, o auditório comunitário do prédio está lotado. Crianças sentadas entre pais, olhos curiosos fixos em mim. Eu começo apontando a realidade. Entrego o relatório de segurança e a lista de moradores, cópias impressas sobre a mesa, a tela do projetor mostra os nomes. Peço silêncio e deixo cada linha respirar. Quem mora, quem tem responsabilidade, quais protocolos já existem. Eu digo o que cada linha significa na prática, para que ninguém precise interpretar. O efeito é imediato. As pessoas entendem que proteção não é promessa, é ação concreta, documento em mãos. A mesa de assembleia fica mais firme. Eu sinto que a comunidade já não me vê apenas como vizinha, mas como alguém capaz de trazer respostas reais. Às 4 da tarde, no restaurante próximo ao prédio, Marcos reúne um grupo de convidados da comitiva. Ele levanta papéis da pasta, expõe cobranças de terceiros, notas de reunião que não parecem concordar com a nossa versão. A plateia cochicha, olhos se movem entre ele e o meu rosto. Ele tenta desestabilizar pelo calor do momento, insinuando vulnerabilidade financeira da associação. Eu apresento as planilhas, números que batem com o que já está registrado nos balancetes do condomínio. Cada linha que mostro desarma uma acusação. As cobranças param de valer quando os números não batem. O murmúrio vira dúvida pública.
A imagem dele começa a desabar diante de todos. Se você viu que provas mudam tudo, curta. Mais tarde, no hall, a tensão muda de tom. Caetano, o chefe do hotel, entra com uma pasta simples e abre um comunicado oficial de proteção aos moradores. Ao lado, surge a lista de protocolos distribuída entre as mãos das pessoas. No ritmo do encontro, o poder passa de improviso para a instituição. Os presentes percebem que o hotel não sustenta apenas a imagem de luxo, sustenta também regras formais de convivência. Beatriz tenta manter a aparência de normalidade, mas a sala já não aceita o ruído de promessas vazias. O efeito é claro. A narrativa deixa de girar em torno de humilhação e começa a girar em proteção real. A comunidade vê que há caminho para agir com regras e fiscalização, não apenas com aparência. A defesa pública de Helena fica fortalecida sem necessidade de frases açucaradas. À noite, em casa, eu reviro documentos. Madrugada cai sobre o condomínio enquanto eu revisito o acordo com o conselho de moradores. 2 dias depois, parecia improvável, mas eu encontro o meio-termo. Protocolo assinado, parecer jurídico em mãos, tudo pronto para dar passos legais seguintes. Eu entrego aos conselheiros a base para uma proteção contínua, e naquela conversa silenciosa, sinto o apoio institucional se consolidar. O prédio respira diferente. Os moradores sintonizam o que significa ter alguém com provas reais ao lado delas. A notícia de que a titularidade está sendo formalizada chega aos corredores e as vozes que duvidavam param de soar tão alto. A Assembleia passa a ver Helena como líder legítima, não apenas como moradora. No fim da madrugada, eu mergulho nos papéis que me dão estabilidade para o que vem pela frente. Eu volto ao meu apartamento com a pasta fechada e o coração mais leve, mas o olhar sempre atento aos próximos passos. Eu revisito o acordo com o conselho, comparo cada cláusula, confero o parecer jurídico e sigo anotando cada mudança. A sala de estar parece menor, mas o espírito de proteção cresce. A cidade pode ainda olhar de lado, mas aqui dentro as regras já não são apostas. São documentos, assinaturas, carimbos. A titularidade formal está consolidada. Helena, oficialmente, guardiã da comunidade. 2 meses depois, a Assembleia da Comunidade aconteceu na sala de reuniões do prédio. Os moradores aprovaram o protocolo de proteção apresentado. Levei a ata de aprovação e a lista de protocolos, ambas assinadas pela presidência da associação e pelo síndico. As cópias ficaram sobre a mesa central, prontas para consulta. Com o sinal verde, recebi autoridade formal para coordenar as medidas de proteção e para acionar ações de segurança quando necessário. A decisão mudou o jogo. A confiança não vinha de promessas, vinha de registros. Os presentes entenderam que minha liderança estaria embasada em documentos, não em palavras vazias. A sala permaneceu tensa, mas concreta, como se a SBA tivesse encontrado um eixo de verdade entre o hotel, o prédio e a rua. Ao final, vi que a comunidade ficava mais unida ao me ver atuar com base em provas, não em bravatas. A Assembleia encerrou com um aceno de aprovação. Alguém da fileira de trás comentou que aquele tempo poderia durar. Eu, que sempre protegi nossa rua, já sabia que o próximo passo seria agir com rigor nos papéis, sem espaço para ambiguidades. Na manhã seguinte, na rua em frente ao prédio, Marcos tentou participar de um evento público ligado ao hotel. A segurança o afastou, citando regras de acesso para convidados da área. Constatações e testemunhos dos seguranças e de convidados mostraram o porquê da expulsão. Ele não possuía credenciais válidas e tentou forçar a passagem. A imagem pública da Almeida começou a ruir diante dos olhares de moradores que passavam. Muitos sussurraram que a família não tinha mais espaço para manobras no meu território. O efeito foi imediato. A rede de alianças que sustentava o grupo se curvou diante de cada comentário nas calçadas e nos corredores. A Almeida perdeu influência entre comerciantes, vizinhos e imprensa local que acompanhava o desenrolar da cena. À tarde, no hall, recebi um jornalista da região para uma entrevista. A conversa foi objetiva. Gravei o diálogo e a transcrição ficou sob minha guarda. Durante a entrevista, apresentei cópias dos documentos que comprovavam minha titularidade, incluindo assinaturas e o carimbo de cartório. A imagem de uma líder que falava com números, contratos e datas ganhou espaço público, dando à minha posição uma legitimidade que a fala isolada não tinha.
O jornalista perguntou sobre os próximos passos. Respondi com os fatos registrados, sem rodeios. No meio da conversa, alguém lembrou que a verdade precisava de testemunhas. Não neguei. Os papéis falavam por si. Meu olhar ficou distante. A respiração ficou estável e acrescentei as evidências adicionais. Fotos de carnês pagos, catálogos de propriedades e extratos de titularidade. Se você acredita que a verdade merece ser protegida com provas, curta este relato. O ambiente ao redor manteve o silêncio. O peso das assinaturas abriu espaço para uma nova narrativa. A cidade escutou minhas palavras com atenção direta, sem floreios, e a credibilidade da titularidade ganhou peso na praça. À noite, no terraço, revisei o plano de proteção e as metas comunitárias. O documento consolidou estratégias de convivência, vigilância compartilhada e resposta rápida a conflitos. Os mapas de segurança e os contratos de serviço ficaram abertos sobre a mesa. Informei aos moradores os próximos passos legais, incluindo a tramitação de medidas preventivas e o calendário de inspeções. A partir dali, a confiança ficou explícita. A comunidade se aproximou, as portas do hall se abriram mais facilmente e os vizinhos olharam para mim com a certeza de uma liderança estável, baseada em provas e procedimentos. No entardecer, ouvi passos nos corredores e o tilintar das chaves. O prédio inteiro parecia respirar com um novo ritmo. Titularidade formal consolidada. Helena é vista como protetora da comunidade. 3 meses depois, no prédio, eu, Helena Viana, convoquei uma auditoria externa para verificar a integridade da proteção que organizei para a comunidade. Os auditores chegaram ao cair da tarde, apresentaram credenciais simples e instalaram uma mesa na área de convivência. Pediram cópias do protocolo de proteção, da ata da última assembleia e do cadastro de titularidade. Vasculharam os registros internos, cruzaram dados com o cartório, consultaram a planilha de conformidade e checaram as entradas de acesso às áreas comuns. O relatório conclusivo chegou às 17h30, carimbado, assinado e com notas sobre vulnerabilidades já corrigidas. A leitura foi direta. A proteção estava conforme as regras vigentes. A titularidade do prédio, segundo os dados oficiais, estava registrada, auditada e passível de verificação. A comunidade observou os papéis com atenção, conferiu carimbos, datas e assinaturas. O auditor confirmou a legitimidade das minhas ações. A confirmação formal devolveu o controle da situação a quem vive ali. A comunidade começou a confiar mais em mim, não pela promessa, mas pela prova. A confiança da comunidade em Helena ficou evidente ali. Na manhã seguinte, na área comum, Beatriz Almeida foi convocada a retratar publicamente o comportamento da família. Ela leu uma declaração pública e os vídeos circularam nas redes do hotel, mostrando trechos da conversa e a forma como a imagem pública foi construída. Beatriz tentou manter a fachada de estabilidade, mas o peso do evento era claro. Moradores sussurravam entre si. A reputação da família foi abalada pela exposição das atitudes. A narrativa começou a tratar não de insultos, mas de provas e responsabilidades. Beatriz, diante das evidências, perdeu parte do status público. A narrativa voltou-se para a recuperação da verdade, não para manter o disfarce. O ambiente ficou tenso, porém explícito. Não havia como esconder o que já estava registrado nos documentos. A cada gesto de Beatriz, a multidão via a diferença entre aparência e prática. Se você acredita que a verdade deve vencer, comente. Ao meio da tarde, no auditório, Marcos Almeida assinou um acordo para encerrar as disputas entre a família e a comunidade. Documentos legais foram apresentados com carimbo oficial, selando o compromisso. A presença de Helena, firme, marcou a transição de humilhação para a legitimidade. O acordo especificava que as ações anteriores não invalidavam a titularidade e que as provas poderiam sustentar as medidas legais cabíveis. O poder de Helena começou a ser reconhecido por autoridades formais. O tom da sala mudou de contestação para decisão. O conflito principal chegou a uma resolução pública, com os ouvintes observando cada cláusula. Marcos perdeu credibilidade diante dos moradores que já tinham visto os documentos.
A narrativa avançou para consolidar um novo eixo de autoridade baseado em provas concretas. Titularidade formal consolidada. Helena é vista como protetora da comunidade. À noite, no terraço, eu, Helena, encerrei o dia com o discurso final de legado. Recontei o relatório de proteção, o relatório conclusivo, as fotos da Assembleia, os vídeos que registraram cada passo. Falei da necessidade de manter a rede de proteção, de seguir denunciando abusos e de manter a titularidade sob a guarda da comunidade. A gravação do discurso ficou salva. As fotos foram arquivadas para o arquivo do prédio. A cidade passou a ver meu trabalho como uma defesa real, apoiada por documentos e ações consistentes. O tom foi seco, direto, sem promessas vazias. A dignidade não se compra, se prova. O discurso fechou com uma promessa de proteção contínua para moradores, com protocolos atualizados e vigilância constante. Titularidade formal consolidada. Helena é vista como protetora da comunidade. Entrei no salão do prédio com o relatório anual na pasta preta. Distribuí cópias para os moradores mais ativos, Dona Lúcia, João e Carla. O documento listava casos resolvidos, com datas e assinaturas. Em cada página havia o carimbo oficial no rodapé. Dona Lúcia abriu a cópia, leu em silêncio, ergueu o olhar e agradeceu pela clareza das informações. João comparou o texto com a ata da última assembleia e disse que não havia mais dúvidas. Carla guardou a cópia com o cuidado de quem sabe que a prova vence a suspeita. O corredor ficou mais seco, as palavras mais diretas. Eu fotografei a capa, as assinaturas, o carimbo. Tudo para manter a evidência pronta caso alguém contestasse mais tarde. A entrega não foi apenas fazer vir a verdade à tona. Foi criar um registro título de prova. À noite, a jornalista local publicou o artigo final sobre a verdade. Eu li a edição e os depoimentos de moradores que descreviam mudanças reais, não promessas. O texto confirmou minha titularidade da gestão do prédio e expôs as táticas da Almeida para manter o controle. Junto do artigo vieram prints de mensagens e trechos de reuniões que sustentavam as acusações. Um morador participou com o depoimento. Desde que você chegou, nos sentimos mais protegidos. A cidade passou a ver que o conflito não era apenas honra, era uma operação para preservar privilégios. A reação imediata foi de curiosidade pública e ceticismo reduzido diante das provas apresentadas. No hall, os moradores se levantaram e aplaudiram. Entreguei a ata de encerramento e o plaque fixado na parede, sinal claro de proteção contínua. A resposta foi simples, mas seca. Aplausos, pouca fala e olhos que finalmente confiavam. A comunidade aprovou as regras que fortalecem a convivência e deu o aval institucional para a liderança de Helena. Tranquilidade não significava ausência de tensão, mas decisão concreta. Se quiser acompanhar as próximas etapas da proteção da comunidade, inscreva-se na lista de comunicação. A Almeida perdeu força e a cidade passou a encarar Helena como guardiã reconhecida. No entardecer, eu me afastei para o terraço e olhei a cidade sob a luz morna. Revisei o diário de bordo e anotei as lições aprendidas. A verdade precisa de provas, registro e gente para sustentar uma decisão. 2 meses depois, a editora local publicou um artigo de acompanhamento reconhecendo o papel de Helena na transformação da comunidade. A cidade viu que a confiança não vem do dinheiro, mas da transparência. Antes do amanhecer, a Assembleia consolidou o protocolo de proteção como norma permanente. Os moradores passaram a ver o prédio como base de cooperação. No final, dei meu discurso de legado sem prometer vitórias fáceis, apenas a firmeza de que a dignidade não se compra. Fecho o diário de bordo, carimbo oficial número 2 Jungstone 45, lembrando que a dívida de justiça fica com os leitores. Que decisão você manteria diante de futuras provas?